Bom dia. Vamos dar início à nossa reunião de hoje. Quero cumprimentar aqui a professora Ângela, nosso professor Laudelino. Bom dia, professor. O senhor levantou a mão, a sua mão já está no print aqui, levantada, hein? Viu? É de bom dia. É bom dia, eu sei. Bom dia, Salomão. Então, vamos dar início. Estou vendo o meu querido Ruiz ali também. Ruiz, você deixou de ser promessa, viu? Segunda-feira. Tá bom? Parabéns, viu? Vamos iniciar, então, nossa reunião. Hoje, dando sequência ao tema que foi discutido na semana passada, com relação aos progestagênios em anticoncepção, pelo professor Nilson, que hoje aqui não está, pois está na Itália e deve estar sendo numa delegação que vão fazer um evento lá e deve estar sendo recebido pelo Papa Francisco. Não é verdade, não é brincadeira, não. Eles iam ser recebidos pelo Papa Francisco. E hoje, então, dando sequência, nós convidamos a professora Isabel, juntamente com o professor Alcione, para falar sobre como escolher o anticoncepcional na adolescência. Ela vai nos mostrar, do ponto de vista prático, qual a opção para aquela adolescente que seria mais recomendada e mais indicada. Depois, o professor Alcione vai fazer algumas considerações sobre esse tema também. A professora Isabel ela é professora associada, doutora, livre-docente da disciplina de ginecologia do nosso departamento, aqui da Faculdade de Medicina da USP, e ela, entre outros, coordena a atenção primária em ginecologia e hoje é a presidente da Comissão de Atenção Primária da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Então, é um trabalho que ela tem desenvolvido lá há muito tempo, e teve uma eleição agora na comissão, tinha representantes, inclusive, da medicina de família e comunidade, e a professora Isabel foi escolhida por unanimidade para presidir essa comissão importante dentro da Faculdade de Medicina. Isabel, muito obrigado, a palavra é sua. Obrigada, professor Baracá, sempre pela oportunidade de estar aqui na disciplina de ginecologia, do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia, aqui da Faculdade de Medicina, da Universidade de São Paulo, e poder conversar com vocês a respeito de uma temática importante na saúde pública, importante na prática clínica, no cuidado, já que eu, na atenção primária à saúde, acabo trabalhando com ciclos de vida, né? E esses ciclos de vida, portanto, essas faixas etárias, né, às vezes a gente tem algumas especificidades a serem aí vistas. E quando o professor colocou como escolher um método anticoncepcional na adolescência, lembrando que minha aula não há conflito de interesse, é uma temática bastante desafiadora, eu pensei, porque uma vez que quando a gente faz assistência à saúde do adolescente, a gente escolhe alguma coisa, né? Eu fiquei ali pensando, né? Não escolhemos, né? A gente conversa, a gente negocia hoje em dia, a gente fala em coparticipação. Então, e além disso, a literatura sempre, né? Essa coparticipação, essa conversa sempre baseada em boas práticas. É assim mesmo? Fica falhando? É baseada em boas práticas clínicas, né, sempre baseada em guidelines. Então, essa conversa, essa coparticipação, esse aconselhamento sempre tem que ser embasado. E quando a gente pensa em embasamento científico, aí nós vamos atrás dos artigos científicos. E os artigos científicos, hoje em dia, ainda são poucos na população adolescente quando a gente pensa em métodos contraceptivos, uma vez que quando a gente vai ler alguns trabalhos de métodos, né, e faixa etária, geralmente esses trabalhos ou contemplam
naquela idade reprodutiva que o ideal seria entre 15 e 50 anos de idade, mas a maioria dos trabalhos contempla aquela adolescente que não pega tradicionalmente a Organização Mundial de Saúde, né, mas que vai ali dos 18 aos 24 anos. Então, a maioria das faixas etárias aí, elas são, e dos estudos, são extrapolados para os adolescentes, mas não são especificamente relacionados àquele de faixa etária de 10 a 19 anos, 11 meses e 29 dias, como contempla a Organização Mundial de Saúde. E não sou eu que estou dizendo, né, aqui a FIGO, no Comitê de Contracepção, em 2022, traz aí exatamente essa necessidade ainda, né, de contemplar a anticoncepção moderna para os adolescentes e como fazer isso. E aí, na tomada de decisão do médico, vai fazer uma prescrição médica, o que entra nesse funilzinho? Uma vez que não somos nós que escolhemos, é a paciente quem é protagonista dessa escolha. Nós fazemos, portanto, aconselhamento reprodutivo. Nós fazemos um aconselhamento reprodutivo sempre pensando nas condições clínicas do paciente. Então, os critérios de elegibilidade da Organização Mundial de Saúde, a última edição em 2015, portanto, sempre tem que ser consultada nesse aconselhamento individual. E, obviamente, outras questões relacionadas à disponibilidade, a acesso, a uma série de questões. E aí vem o como acompanhar, né? Como aconselhar a paciente. Então, existe esse Gater, que traz aí a questão, uma das primeiras questões, que é o acolher. Acolher o adolescente, criar ambientes de roda de conversa, ambientes de aspecto multiprofissional. Estabelecer essa relação de confiança é fundamental. Muitas vezes essas adolescentes, elas vêm em companhia de suas mães, né? Portanto, ou do seu responsável legal em algumas situações. E esta relação de confiança, ela é fundamental. Uma outra questão também são algumas perguntas que geralmente nós devemos estar aí. A anamnese, eu acho que se eu tiver que deixar uma orientação para os nossos residentes, para os nossos acadêmicos, a anamnese, exame físico, é, sem dúvida nenhuma, uma ferramenta de identificação de risco, uma ferramenta fundamental. É por meio da anamnese e do exame físico que a gente faz, portanto, um fluxograma de diagnóstico, é quando a gente constrói todas essas questões relacionadas à assistência ao adolescente. E quais são, portanto, essas questões, né, que nós devemos perguntar e que levam em consideração qual método escolher? Nós devemos interrogar para a paciente qual é o objetivo dessa anticoncepção, o que ela espera do seu padrão de sangramento, isso é uma coisa muito falada hoje em dia, né, nos métodos contraceptivos. Então, uma das primeiras questões do aconselhamento antecipatório é, portanto, o seu padrão menstrual. O seu padrão de sangramento, ele irá se modificar, né? Sempre no uso de qualquer método contraceptivo, né? Você já tentou usar algum outro método? Qual a experiência sexual desta adolescente? Se ela já usa alguma pílula, se ela toma regularmente esta pílula, se existe algum método que ela já ouviu falar, que ela gostaria de tentar, quão importante é essa espontaneidade do uso, portanto, se tomar a pílula para ela é, portanto, uma dificuldade, ou se ter acesso a um método mensalmente injetável, o que é mais fácil para essa paciente? Algumas pacientes têm preocupação com relação ao risco de infecção sexualmente transmissível, às vezes elas podem ter parceiros, né, que são soropositivo, por exemplo, então essas pacientes têm essa preocupação se o método pode interferir nisso. E, obviamente, o custo, né, sem dúvida nenhuma. Eu trouxe aqui o
que foi um estudo no Brasil e em outros países, traz um pouquinho dessa percepção entre as mulheres. E aí, de novo, eu fui lá olhar o método, de novo, faixa etária aí que contempla até os 50 anos, mas quais são as conclusões do Tanco com relação a essas percepções daquilo que é importante para essas pacientes, né? 63% dessas mulheres estavam usando anticoncepção reversível de longa duração. Elas estavam usando as pílulas, os injetáveis, enfim, os anéis, todos aqueles, portanto, de curta geração, lembrando aí que isso está de acordo com as nossas epidemiologias do uso de métodos contraceptivos, ainda são o de maior prevalência, os de curta duração. 9% estavam usando métodos de longa duração, olha, já subimos, em 2019 era 2%, né? No último IBGE estava 4%, agora parece que vai vir realmente ao redor de 8%. 66% dessas mulheres estavam interessadas em ter mais informações abrangentes a respeito do método, de outros métodos. Então, mesmo aquela paciente que usa um método de curta duração, eu deixo aqui já uma orientação também. O que esse estudo traz? Que mesmo aquela mulher que já está adaptada com o método, né, está em uso de uma curta duração, gostaria de receber informações sobre outros métodos. Uma outra questão que esse estudo também trouxe é que os profissionais de saúde entrevistados nesse estudo, né, muitas vezes subestimam. Então, se a mulher já está usando o método, simplesmente não toca no assunto, não pergunta se ela tem uma boa adaptação ou se ela gostaria de usar algum outro método. E aí, quando a gente pega, portanto, a faixa etária jovem, aqui eu volto a dizer de novo, não estratificaram pela Organização Mundial de Saúde, esse estudo foi acima de 18 anos, então a gente trabalha com a ideia de adolescente e mulheres jovens, né? Aqui, 44% dessas mulheres, mesmo utilizando, né? Olha aí, esse pool de mulheres está onde? Está ali, ó, né? Nas nulíparas e também no uso de curta duração. Então, elas gostariam elas considerariam o uso do LARC, né? 29% acha-se, portanto, que gostariam de ter mais informação. E somente aí 27% diria que não, que está bem com o seu método e que o LARC não seria uma opção. E aí, antes de pensar qual o melhor método contraceptivo, achei importante trazer algumas questões éticas que sempre perguntam a respeito, como que você faz, Abel, lá na Unidade Básica de Saúde, né? Então, assim, existem uma série de estatutos, o próprio Código de Ética Médica, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que acaba entrando aí nessas questões, né, relacionadas aí à confidencialidade, sigilo, privacidade, até que ponto, né, uma vez que alguns métodos contraceptivos, principalmente aqueles de longa duração, envolvem procedimentos ambulatoriais, né, de baixa complexidade, mas que, obviamente, acaba relacionando aí a essa questão do adolescente ter o poder decisório, portanto, desses procedimentos ambulatoriais. Aqui, a lei da Constituição de 1999, aqui foi modificado agora a lei, né, de esterilização, de 25 caiu para 21, mas, obviamente, o que disse a Febrasgo aí, a partir de 2019, né, que a orientação contraceptiva envolvendo métodos de curta duração, geralmente são realizadas sem problemas, seguindo aí os preceitos dos critérios de elegibilidade da Organização Mundial de Saúde e as questões aí decisórias do médico paciente. E os métodos de longa duração, por serem um procedimento de baixa complexidade, aí de bom tom que se faça, né? Portanto, reforçando o aconselhamento reprodutivo, o consentimento do adolescente, e a gente trabalha com a ideia
do responsável legal. Lembrar que essa orientação da Febrasco também foi aí discutida na Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia da Infância e Adolescência. O que elas escolhem, portanto, quanto a aconselhadas? Então, o que leva em consideração quais são os atributos aí relacionados aí aos métodos contraceptivos e o que essas mulheres acabam querendo com esses métodos contraceptivos. Então, um dos principais aqui, em maior prevalência, né, vamos dizer assim, a eficácia. Então, a eficácia é, sem dúvida nenhuma, a questão relacionada à anticoncepção. A anticoncepção, portanto, a mulher está preocupada com a eficácia. A segurança é um segundo fator também associado, e a presença ou não de eventos adversos relacionados ao uso desses métodos contraceptivos. Mas, aqui também entra, acho importante, a acessibilidade sempre, né? Principalmente eu que trabalho em atenção primária. O método, portanto, se ele é duradouro ou não, também entra, né? A questão dela não precisar se recordar de usar o método contraceptivo, isso também, portanto, são importantes nos atributos da escolha, né, desse método contraceptivo. Não poderia deixar de trazer o Choice. O Choice foi um grande estudo, sem dúvida nenhuma, que ofertou todos os métodos contraceptivos para mulheres em idade reprodutiva, mais de 9.000 mulheres, e, além de ofertar todos os métodos contraceptivos, ofertou sem custo, né? E com um método de oferta também bastante diferente, uma vez que começava por aquilo que era mais eficaz. Então, a orientação, o aconselhamento dos métodos contraceptivos também eles começavam pela anticoncepção reversível de longa duração. E o que essas mulheres, portanto, aqui sim, na faixa etária, como eu falei, né, na faixa etária de adolescente, de 14 a 19 anos, o que elas mais escolhem? A anticoncepção reversível de longa duração. Num evento da Nicarágua, quando eu estava na Secretaria do Estado, eu tive a oportunidade de estar lá representando o Brasil junto com o Ministério, e eu tive a oportunidade de assistir a Prescott, o pessoal do Choice, fazendo, na ocasião, ainda estavam saindo os primeiros estudos, né? E ela fez uma orientação para todos nós, os profissionais de saúde, e ela disse: se as pacientes estão ouvindo você, é porque elas não desejam engravidar, e se vocês estão aqui e não desejam engravidar, o primeiro slide que ela colocava era anticoncepção reversível de longa duração. Ela disse: mudem a forma de orientar as suas pacientes, comecem mais eficaz, mais efetivo, principalmente nas adolescentes, uma vez que nós temos gestação não planejada, um problema de saúde pública. E teve a publicação do Joyce em adolescentes, que traz aquele recorte de faixa etária mais extrema da adolescência, que é dos 14 aos 17 anos e aqui dos 18 aos 20 anos. Todos escolhem LARC, em mais de 60%. Mas aqui vem aquela preferência naqueles casos mais extremos, de 14 a 17 anos, neste estudo, aqui do implante subdérmico liberador de etonogestrel. E aí, buscando essa ideia do que faz, qual é o fator associado à escolha do método contraceptivo pela paciente adolescente, e na ocasião nós fizemos uma revisão em 2018, pensando somente em anticoncepção reversível de longa duração entre adolescentes, né? Então, a idade apareceu novamente, até porque grande parte desses estudos vinha do mesmo estudo Choice, né? Então, obviamente, sempre existe esse viés naquela revisão da literatura, mas a idade, o extremo da idade, teve realmente uma tendência ao implante. Então, ser mais jovem. No Lípara,
A etnia e religião acabou aparecendo, mas não com tanto impacto. A paridade, então a maior paridade, né? Estar empregada, então ter um maior custo, um melhor socioeconômico, nível socioeconômico, deu para o dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel nesta revisão. E o fator econômico para a escolha de todos os métodos. Deixa eu só tirar aqui. Aqui. Então, isso é só para finalizar a ideia, Isabel, mas quando você orienta e conversa a respeito de anticoncepção reversível de longa duração, a gente oferta todos os métodos, né? Gostaria de ofertar também o anel, o adesivo, né? Gostaria de ofertar como foi com o Choice, nós não temos esta possibilidade. Na unidade básica de saúde, eu tenho um implante subdérmico liberador de etonogestrel, o dispositivo intrauterino com 52 e agora com 19,5, né? Nós recebemos aí 19 unidades. E na unidade básica de saúde, então, nós temos essa importante aí aquisição, né? E, portanto, ampliação desses métodos contraceptivos. Quais os métodos a gente pode utilizar para os adolescentes? Em princípio, todos os métodos, né, com exceção aí dos métodos cirúrgicos, obviamente. E aí eu me lembrei de um caso de uma paciente, 12 anos, a primeira gestação, a segunda gestação, aos 16 anos, ela estava já, se eu não me engano, ela vinha colocar o terceiro implante. E aí nós discutimos aí, uma vez que agora ela está com 21 anos, ou 20 anos e pouquinho, e aí nós fomos conversar com ela da possibilidade, uma vez que ela já tinha, aí ela estava indo para o terceiro implante, já tinha os 2 filhos vivos, a gente conversou nessa questão aí, e ela falou, não, eu ainda quero ter mais filhos, né? E, obviamente, a gente vai colocar novamente o implante subdérmico, né? Porque ela quer adiar essa gestação. Mas, obviamente, quando a gente pensa nos métodos de barreira, nos métodos comportamentais, nós estamos falando de taxa de falha no uso aí, né, não típico, que variam de 9% a 21%, né? Então, essas altas faixas de falha, de uma maneira geral, a gente acaba ofertando aí métodos mais modernos e, portanto, mais eficazes. Nos critérios de elegibilidade da Organização Mundial de Saúde, os métodos contraceptivos, a idade, ela não entra como um critério de não uso do método, né? Portanto, a faixa etária exclusiva não entraria como uma contraindicação ao uso de nenhum método contraceptivo. Uma outra questão que sempre se pergunta é quando começar, né? Sempre excluir a possibilidade de gestação, ainda mais entre adolescentes, né? Aqui tem alguns critérios trazidos do CDC, relacionados aí os primeiros 7 dias do ciclo menstrual, ausência de relação sexual desde a última menstruação, isso aqui é praticamente impossível no adolescente, o uso correto e consistente de métodos contraceptivos eficazes, período de 7 dias após o abortamento, 4 semanas após o parto, e aí na amamentação exclusiva e amenorreia. Quando iniciar o método, não deixar uma paciente adolescente sair, né, sem uma prescrição, sem um aconselhamento, sem um método contraceptivo, e aí o ideal seria que nós ficarmos aí com iniciar a qualquer momento, né, sempre excluindo a possibilidade de gestação. Essa aqui é aquela tabela traduzida anterior, e quando nós falamos em dispositivo intrauterino, a gente sempre faz a exclusão, portanto,
de algumas condições clínicas que contraindicam, naquele momento, a inserção, principalmente intrauterina. Então, a exclusão de gravidez é importante, né? E aqui eu digo que são contraindicações transitórias, uma vez que a moléstia inflamatória pélvica aguda, as cervicites, né? A suspeita de infecção sexualmente transmissível e sem tratamento, e o próprio sangramento tendo anormal. Então, se essa paciente na anamnese foi detectada, né, portanto, um padrão de sangramento menstrual aumentado, sempre deve ser investigado, né, a causa, né, deste padrão de sangramento aumentado. Antes da inserção de um método contraceptivo, deve ser esclarecido esta cavidade endometrial. Mas elas são sempre transitórias. Uma vez esclarecido, você pode inserir o método. Uma vez tratado a infecção sexualmente transmissível, você pode inserir o método. A suspeita, portanto, de malformação, o câncer de mama, portanto, aí também fica a exclusão, deixando somente no caso de câncer de mama aí as mulheres com o DIU de cobre, que nós temos ofertado também no ambulatório. E o implante subdérmico nos traz aí esta possibilidade de uso, né? Principalmente quando a paciente apresenta uma moléstia inflamatória pélvica aguda, ou no caso das adolescentes, as malformações e as deformidades de cavidade. Bom, priorizar, portanto, a eficácia. Então, isto é fundamental quando a gente trabalha em assistência à saúde do adolescente. Lembrando que os métodos de maior eficácia são os LARCs, aqueles que não dependem da usuária e, portanto, nós sabemos que as adolescentes têm uma taxa maior aí de esquecimento, de possibilidade de esquecimento, uma vez que elas estão experimentando também os métodos, e os métodos de curta duração, quando a paciente inicia e ela tem um sintoma, uma cefaleia, ela sempre vai relacionar este método a um evento adverso ao uso do medicamento. E ela para de usar antes de procurar e esclarecer as dúvidas com um profissional de saúde. Então, a anticoncepção reversível de longa duração, ela dá esta possibilidade, né? Ela fideliza o adolescente ao médico, uma vez que a paciente tem que retornar ao ambulatório, ao médico, para esclarecer as dúvidas, para esclarecer a possibilidade daquele sintoma ser um evento adverso ao medicamento que ela está utilizando. Esse é um estudo do professor Barramondes, que traz aí uma diferença do uso de anticoncepção reversível de longa duração e métodos de curta duração, e a probabilidade aí de não ter uma gestação não planejada ao longo das semanas aqui. Foi um estudo que teve aí mais de quase, né, 150 semanas, e que traz aí que o paciente que utilizou o método de longa duração teve uma continuidade do método, e aquelas que utilizam métodos de curta duração, portanto, ao longo do tempo, mesmo as de faixa etária maior de 21 anos, acabam tendo um abandono do método, né? Muitas vezes essas mulheres, após um ano, já não estão utilizando o mesmo método contraceptivo prescrito. Então, eficácia, segurança, recomendação de boas práticas. Recomendação de boas práticas aqui, lembrando que saiu uma da Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia da Infância e Adolescência, também recomendando métodos de maior eficácia para os adolescentes. Aqui somente lembrando, a anticoncepção reversível de longa duração, os implantes subdérmicos liberador de etonogestrel e o dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel com 52 e 19,5. Lembrando que a diferença entre eles de liberação aí de 40% menor no caso do dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel com 19,5, ambos são 5 anos, e aqui também aí
tanto o dispositivo menor quanto o insertor menor. E aí a gente já começou a pensar, será que vai ter menor dor na inserção? Será que essas pacientes aí vão ter um benefício, né, com esse menor insertor, com esse menor dispositivo intrauterino? E lembrar que a indicação do dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel de 19,5 é para anticoncepção. Então, a indicação do dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel com 52 miligramas acaba trazendo aí também o uso no sangramento uterino normal, né, e também na terapia hormonal coadjuvante, que não é o caso dos adolescentes. Gosto de lembrar do dispositivo intrauterino de cobre, que é o que a gente tem disponível no SUS, de 380. Aí os benefícios de ausência de interferência no desejo sexual, não interfere na amamentação, sem efeitos hormonais, sem interações medicamentosas. E aí eu trouxe uma revisão a respeito de algumas questões que vocês sempre perguntam a respeito de expulsão, taxa de perfuração, né, continuidade e se é realmente eficaz ou não, né? Então, eu trouxe aí essas duas revisões e a taxa acumulativa da taxa de expulsão entre a faixa etária e a adolescente é maior nos estudos. Algumas chegando a 8%, que eu acho muito alto. Esta revisão trouxe de 4 a 11. No Cailina, posso citar o nome comercial, minha aula não tem conflito de interesse, e no Mirena, nós estamos aí abaixo de 2%, né? Então, eu achei bastante alto, mas é o que trouxe. Principalmente quando? Os primeiros 6 meses. Ok, então os primeiros 6 meses são as maiores taxas de expulsão. E relacionados ao quê? Isso nós já sabemos, porque quem faz tratamento com o Dilmirena para sangramento uterino anormal, naquelas pacientes que têm um sangramento intenso, nós sabemos que tem maiores taxas de expulsão. Então, aqui também deu sangramento, portanto, e presença de dismenorreia. Perfuração é igual na faixa etária de adolescente, e moléstia inflamatória pélvica aguda, que é uma coisa que sempre perguntam, né, nas pacientes vulneráveis, o que se espera? Como no dispositivo de cobre também, um espessamento do muco endocervical e, portanto, também alteração da mobilidade espermática. Então, isso, com o passar do tempo, 4 meses depois, geralmente a MIPA, ela tem a mesma prevalência de uma paciente que não usa o DIU, né? E, geralmente, nos primeiros 45 dias, pode estar relacionado ao momento da inserção. Bom, e a dor? Esse foi um estudo que saiu recentemente do professor Barramondes e que nós tivemos a oportunidade de estar na banca de doutorado da professora Fabiana Anjos, que é professora em Tocantins, se não me falha a memória, e doutoranda do professor Barramondes, agora já formada. E esse estudo, ele é multicêntrico, então ele ocorreu no CAISM e pacientes adolescentes, então por isso que eu trouxe ele. É um ensaio clínico, então as pacientes foram alocadas em 3 grupos, o DIU de cobre, o DIU liberador de levonorgestrel com 52 miligramas e o de 19,5. E o que trouxe, portanto, esse estudo? Algumas coisas relacionadas à facilidade de inserção, porque também teve a inserção, né, de mais de um profissional de saúde. Então, na avaliação desse estudo. Então, a facilidade de inserção. Para a facilidade de inserção, observando o levonorgestrel, o de 52 e o DIU de cobre, nós temos aí taxas acima de 70%. Ou seja, é fácil a inserção, tanto para um quanto para outro. Mas teve uma maior facilidade naquele que tinha um insertor maior. Não o DIU, mas o insertor menor, tá? Então, no levonorgestrel,
liberador de 19,5. A necessidade ou a dificuldade com o uso de dilatador, e aqui não é dilatadores de vela de Eger, tá? Quando a gente utiliza o esterômetro, naquela parte contrária da esterometria, você tem uma bolinha que é isso que eles querem dizer com dilatador ali na ponta, tá? A necessidade de dilatação maior no levonorgestrel com 52 miligramas. E reflexo vagal maior nas pacientes aí com levonorgestrel de 52. E a escala analógica de dor, moderado a intenso, com scores acima de 7 nos três, porém maior no levonorgestrel de 52 miligramas. Esse no geral. E naquelas pacientes, portanto, né, nuligestas, o que nós teríamos? Né? A mesma coisa. Uma dificuldade maior com necessidade de dilatação na inserção do dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel com 52, reflexo vagal apareceu de novo aqui, os scores mais altos naqueles que têm insertores maior, né? E, portanto, mais a média geral de dor sempre acima de 7, nos 3 grupos. Bom, e quais foram os fatores associados aí a maior dor na inserção, né? Nós temos aí o que chamou mais a atenção, que foi o dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel com 52 miligramas. E a conclusão dos autores é que a colocação do DIU, tanto de cobre como levonorgestrel, foi associado com os menores scores de dor, de mais fácil inserção, de acordo com os profissionais que inseriram, quando comparado com o DIU de levonorgestrel, com liberação de 52 miligramas. E aqui isso nos chamou muito a atenção, e depois nós fomos verificar o porquê, uma vez que, na prática clínica, quando a gente utiliza o dispositivo liberador de levonorgestrel com 52 miligramas entre adolescentes, de uma maneira geral, você tem uma facilidade de inserção, né? Nesse estudo foi utilizado um insertor que é um pouquinho mais espesso que aquele insertor que nós temos aqui no ambulatório, que é o insertor que vem da Organização Mundial de Saúde. Então, foi colocado um adendo, inclusive, que não deve ser levado em consideração com aquele DIU, que é o Mirena, vendido comercialmente, tá? Mas, Isabel, mas então por que você trouxe? Eu trouxe para pensar em algumas coisas relacionadas a aconselhamento reprodutivo para adolescentes. O DIU de cobre, normalmente, entre usuárias, você tem um aumento do número de dias, um aumento do padrão deste sangramento e a presença da dismenorreia. E a dismenorreia já é um fator preditivo, portanto, para dificuldade de inserção e para também dor durante a inserção. Então, o aconselhamento antecipatório, ele é fundamental nessas pacientes. Aconselhar. Discutir técnicas de alívio de dor, acredito ser fundamental, uma vez que os scores de dor entre as adolescentes têm sido relacionados a maior. Assim como a necessidade de acompanhamento, principalmente nos primeiros 6 meses desses dispositivos, após inserção nessas adolescentes. O padrão de sangramento sempre deve ser discutido, mas não quer dizer que a gente deva deixar de oferecer o dispositivo intrauterino de cobre, tá? Uma vez que somente 30% terá um aumento do número de dias ou uma dismenorreia que pode ser, às vezes, controlada com alívio de dor, com alívio, por exemplo, de anti-inflamatórios não hormonais. E discutir aí medicamentos para alívio de dor, tanto de dismenorreia e de sangramento. Acabei falando que eu ia ser breve, professora, então.
Peço desculpas aqui, que eu vou passar um pouquinho mais rápido. E com relação ao implante subdérmico liberador de etonogestrel, quando nós pensamos em dismenorreia, já que estamos discutindo dismenorreia também entre as adolescentes, e a dor pélvica. Então, os estudos, eu trouxe aqui estudos da professora Mansur, que é a que mais estuda implante subdérmico liberador de etonogestrel, mas nós já temos também um estudo nacional, também do grupo do professor Barramontes, e que traz um alívio relacionado aí, tanto da dismenorreia secundária, quanto melhora dos níveis, inclusive, de hemoglobina e melhora de anemia, que é um outro problema relacionado à adolescência. Uma outra questão também que sempre conversam é o impacto no peso e se isso os adolescentes, tanto estando preocupado e se algum guideline está preocupado, uma vez que o sobrepeso e a obesidade é um problema também de saúde pública em nosso país e em outros países, né? E aqui, portanto, o que os estudos trazem? Que, de uma maneira geral, não existe aí uma diferença muito grande entre o uso do dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel, o DIU de cobre e, por exemplo, quando comparado com as pílulas, os adesivos, os anéis vaginais. Mas que, para os progestagênios, de uma maneira geral, parece que houve aí uma maior tendência, né, ao ganho de peso para os progestagênios em geral, né? Esse é um outro estudo também, comparando o dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel, o dispositivo de cobre, o implante, e, portanto, não houve diferença entre esses três grupos com relação ao ganho de peso ao longo de 12 meses. Algumas literaturas, uma revisão aí, algumas revisões relacionadas principalmente ao aumento do ganho de peso com o uso de progestagênio, e o que se fala de uma maneira geral é que pode ocorrer aí um aumento ao longo, que não é cumulativo, tá? Isso aí ao longo aí do uso, da continuidade, por quê? Porque a maioria dos estudos acompanham por 12 meses, então a gente acaba tendo esse parâmetro de 12 meses, tá? Independente do uso de contraceptivos, você tem aí um ganho de peso de até 2 quilos. Recomendação? Aconselhamento reprodutivo. Novamente, eu martelando a importância do aconselhamento reprodutivo, mas eu trouxe aqui um adendo bem pequenininho do Canadian Contraception, achei bem bacana, uma publicação deles de 2014, tá? Por quê? Porque eles têm uma preocupação com relação ao sobrepeso e à obesidade entre adolescentes. Então, eles colocam que se houver um aumento de peso ao longo de um ano que ultrapasse 10% do início do peso corporal do adolescente, você deve reavaliar o caso ou reavaliar o método. Aqui somente um recadinho do injetável trimestral, o progestagênio que nós temos na nossa unidade básica de saúde, 150 miligramas, injetável trimestral, e que as pacientes, às vezes, chegam sem anticoncepção atendida, né? E, às vezes, a gente vai conversar com alguns médicos, não, a gente não deu acetato de medoxprogesterona injetável trimestral, porque, afinal de contas, impacta na massa óssea. E aí, eu faço uma reflexão, né? Que no segundo e terceiro trimestre de gestação, nós temos aí, sem dúvida nenhuma, uma absorção aí enorme óssea, né? E o ideal, às vezes, é que essa paciente use, né? Aí, em curto período, até que se estabeleça uma outra possibilidade de anticoncepção reversível aí para essas adolescentes. Só estou chamando a atenção. E nos métodos contraceptivos hormonais orais, né, o tipo de regime importa, lembrando os tipos de regime, né, o tradicional com intervalo, o regime estendido e o flexível e contínuo. Algumas questões importantes na saúde do adolescente, aquelas que são atletas, as situações especiais, eventos sociais aí,
né? Déficit cognitivo, adolescentes, anemia, né? Algumas alterações relacionadas à coagulopatia, a presença da dismenorreia, síndrome de pré-menstrual, a tensão pré-menstrual, todos esses, os métodos contraceptivos orais combinados acabam trazendo benefício com a supressão aí do ciclo. Aqui é um estudo também entre adolescentes que, após o uso aí de 12 meses, teve uma redução importante da dismenorreia e uma redução importante da TPM. Esse estudo foi com o anel vaginal. Também pensando nos estrogênios naturais, o 17-beta-estradiol e o nomegestrol, que também traz esses benefícios relacionados à tensão pré-menstrual e também benefícios aí relacionados às taxas de sangramento. Aqui, esse estudo usocal, o grupo 2 é o grupo de pacientes com menor faixa etária, que está, portanto, esse estudo, ele avaliou qualidade de vida e ele avaliou padrão de sangramento. Então, existe um bom padrão de sangramento com o uso tanto do 17-beta-estradiol com o nomegestrol, quanto do valerato de estradiol com o dienogest, e uma boa melhora de qualidade de vida após pelo menos aí 6 meses de uso desses medicamentos em pacientes abaixo de 25 anos. Portanto, os regimes estendidos, né, e o regime tradicional com intervalo livre de hormônio reduzido, de uma maneira geral, nos estudos trazem melhorias relacionadas a essas condições clínicas de dismenorreia e também pode ser utilizado aí como alívio dos sintomas dessas adolescentes. Se o progestagênio, ele importa sem dúvida nenhuma para as adolescentes, aí pensando nos progestagênios anti-androgênicos, a ciproterona, a androsperinona, a clormadinona, o dienogest, eles trazem melhoras relacionadas à acne, surtismo, a autoimagem do adolescente, ela é muito importante, né? Eu acabo tendo o levonorgestrel com etinil e estradiol na nossa unidade básica de saúde. Nós sabemos que a longo prazo existe um estudo realizado em Jundiaí, que eles trabalham com a ideia de quiescência ovariana. Então, nós sabemos que o uso prolongado, mesmo com progestagênios aí, que tem uma atividade androgênica alta, ao longo do tempo, você pode ter aí não só a redução do sangramento, como também a melhora da acne. Uma outra questão que se fala muito é a respeito dos eventos tromboembólicos. Aqui eu deixo a lembrança do INAS Score, que foi aí com mais de 50 mil mulheres, foi um multicêntrico, e que avaliou o dienogest e o valerato de estradiol, os contraceptivos hormonais combinados orais e outros contraceptivos hormonais, tá? Neste estudo aí, quando avaliado somente os adolescentes, tiveram 2 casos de evento tromboembólico, tá? Mas esses 2 casos não foram relacionados ao estrogênio, o valerato de estradiol com essa combinação do valerato de estradiol com o dienogest. Então, e quando a gente vai ver as taxas de incidência para cada 10 mil mulheres nesse estudo, né, teve a menor taxa de incidência. Se eu não me engano, estava em 4.4 para cada 10 mil mulheres. Então, lembrar aí que sem dúvida nenhuma, isso pode ser levado em consideração na escolha de um método contraceptivo, quando a gente pensa aí em algumas condições clínicas que aumentam esse risco relacionado ao tromboembolismo. Mas quais são as orientações, volto a dizer, dos critérios de elegibilidade da Organização Mundial de Saúde? É que até o momento os contraceptivos hormonais combinados orais com estrogênios naturais devem ser prescritos segundo os critérios de elegibilidade da Organização Mundial de Saúde, mesmo com esses estudos aí demonstrando. Eu sempre gosto de lembrar o que eu tenho no Registro Nacional de Medicamentos.
Os injetáveis mensais, quando as pacientes se adaptam, elas são bem adaptadas, né? Um padrão de sangramento regular, tá? E a questão aí do injetável mensal são as injeções, sem dúvida nenhuma, repetidas injeções mensais para essas adolescentes. E o uso já encerrando o uso de anticoncepção, somente com o progestagênio. Nós temos, não na unidade básica de saúde, nós temos o progestagênio oral desogestrel de 75 microgramas e a drosperinona de 4, né? Eles têm uma ação antigonadotrófica, como todo progestagênio, aumenta, aí tem o espessamento do muco cervical, você tem uma redução da mobilidade tubária, e a drosperinona, ela veio aí com todas essas questões relacionadas, né, por ser um progestagênio antiandrogênico e, portanto, sem efeito glicocorticoide, que acaba tendo aí alguns benefícios, já é bastante utilizada, tanto na combinação com etinil estradiol, quanto, né, virá aí com a combinação do estetrol, né, e é, portanto, promissora também, né, nos cuidados de assistência à saúde da adolescente. Lembrar que o estudo foi de comparação com o desogestrel, e como todo progestagênio, você pode ter um padrão de sangramento não esperado, né? E com a drosperinona, como ela tem aqueles 4 dias de intervalo livre, você tem aquela possibilidade do sangramento esperado. Então, portanto, após aí 9 meses, você tem, quando comparado aqui ao desogestrel, e aqui é a drosperinona, né? Quando comparado o número de dias de sangramento não esperado, ele torna a ser menor no uso, no caso da drosperinona de 4. Aqui sempre tentando buscar estudos que trazem somente o uso entre adolescentes, tá? Então, na continuidade desse estudo da drosperinona de 4, o abandono do estudo foi um caso só por sangramento, por padrão de sangramento desfavorável, tá? E uma boa tolerabilidade e segurança em mais de 85% dos casos, e utilizou-se entre adolescentes de 12 a 17 anos. E essa aqui, eu achei ontem, essa publicação, já trazendo a drosperinona em pacientes, aí pensando naquela discussão que nós fizemos dos benefícios extracontraceptivos dos métodos, né, contraceptivos, pensando em dismenorreia secundária e, né, a endometriose. E aqui é um estudo pequeno, com 60 pacientes, mas trazendo aí boa tolerabilidade, boa aceitação clínica entre adolescentes com diagnóstico nesse estudo por videolaparoscopia em adolescentes. Então, eu achei legal aí trazer esse estudo. Meu muito obrigada, fui pontualmente, professor, e eu não poderia deixar de agradecer só um momentinho a toda a equipe, né, que dá atenção primária, e também do planejamento, né, com novas aquisições, e eu gostaria aí de lembrar que nós estamos, não poderia deixar de, né, oferecer flores às mulheres que trabalham comigo, que, enfim, todos os dias, todas elas, né, todas as mulheres da disciplina de ginecologia, e uma boa semana para nós. Obrigada. Obrigado, Isabel. Muito boa apresentação. E professor Alcione, por favor. Professor Alcione, Arielle, por favor. Obrigado, professor Baracá, pela deferência. É sempre bom, muito bom assistir às apresentações da professora Isabel. Nós temos uma parceria de alguns anos já, não só aqui no HC, como o suporte que ela nos dá lá com
com o implante do Implanon no serviço dela lá da Secretaria de Saúde. As nossas pacientes daqui são encaminhadas para ela quando estritamente necessário, que se enquadra no programa dela. A apresentação da professora Isabel sempre é praticamente completa, é muito bom da gente assistir. Tem algumas coisas aqui que eu gostaria, não é complementando, é lembrando o que ela mostrou, mas ressaltando que é muito importante que o médico, em qualquer setor, seja no nível primário, secundário, terciário, no seu consultório, é importante que o médico esteja sempre lembrado de algumas coisas que, inclusive, o estudo Choice lembrou. Qual foi o grande mérito, o grande legado que o Choice deixou para nós? É que o aconselhamento da contracepção é de fundamental importância e a disponibilidade, porque o viés do Choice é esse, que foi um programa patrocinado, as pacientes recebiam o método, portanto, facilitou. Mostra o quê? O bom aconselhamento e a disponibilidade do método são armas das mais poderosas para a gente combater uma gravidez indesejada, principalmente na adolescência. Uma outra coisa que é importante ressaltar é que a professora Isabel também mostrou que a paciente, normalmente, a adolescente vem acompanhada da mãe. Aqui no nosso serviço, em torno de 90% das pacientes estão acompanhadas da mãe. Isso facilita enormemente, porque é desprezível o percentual de mães que são contra, ou seja, que não aceitam bem a nossa orientação. Então, a gente tem aqui, muitas vezes, a gente convence uma adolescente a colocar o DIU, por exemplo, que ela está resistente por questões de mitos, conversa de amigas, e a mãe presente, a mãe reforça muito a nossa ação, e muitas meninas resolvem, na hora, colocar o DIU com a participação da mãe. A outra coisa é que o mundo inteiro, não só nós aqui, o mundo inteiro recomenda que não perca a oportunidade de um aconselhamento e de um método contraceptivo para adolescente. Seja por qualquer motivo a consulta, você está frente a uma adolescente, não esqueça de discutir duas coisas, a contracepção efetiva e o cuidado com a IST. Então, é de muita importância o que a professora Isabel mostrou do aconselhamento. Ela repetiu várias vezes, porque é o que nós temos que fazer mesmo. O aconselhamento é muito importante. E, nesse aconselhamento, o médico tem que estar desprovido de qualquer preconceito, de qualquer orientação, seja religiosa, seja filosófica. A contracepção, o médico tem que seguir essas orientações que são todas embasadas em estudos científicos. Só, professor Baracá, parabéns para o senhor por trazer esse tema e por escolher a professora Isabel. Parabéns, muito obrigado, Isabel. Alcione, pelas considerações bastante pertinentes, por sinal. Eu vou pedir a permissão para... Tem a pergunta do professor Nilo, depois... É? Então, tá bom. Porque a professora Isabel está num estado... Ela veio fazer a apresentação hoje, ela não está bem, está com cefaleia, está com a filha internada e ela está indo para... Então, eu vou encerrar a reunião, permissão de todos. Depois podem conversar. E eu quero parabenizar a Isabel pela apresentação, pelo trabalho que ela desenvolve aqui. E cumprimentar a todas pelo Dia da Mulher, para mim, é todo dia. Mas, internacionalmente, também no nosso país, essa semana é comemorada a Semana da Mulher. Então, o dia 8 é um dia muito especial, e como não vou vê-las no dia 8, então eu desejo, em nome da disciplina de ginecologia, em nome de todos aqui, um feliz Dia Internacional da Mulher, na sexta-feira, no dia 8. E uma salva de palmas às nossas meninas da disciplina e da divisão de ginecologia.